Paz do Senhor da igreja. Amém. É uma honra, né, estarmos aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. E eu confesso também que, ao mesmo tempo que é uma honra, igreja, também é um certo nervoso, né? É impossível nós não ficarmos, sabemos da responsabilidade que temos de trazer a palavra do Senhor, né? Aplicar a palavra de uma maneira que todos possam entendê-la, né? E que a palavra flua o efeito ao qual está sendo lançada. E mais ainda, a gente ainda fica mais um pouco tensa quando lembramos que o pastor Eudes foi nosso professor. Né? Então não é fácil, nosso professor está ali sentado nos ouvindo. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eudes, tem sido uma bênção também. Aprendemos muito no seminário aqui, fizemos o seminário da congregacional e a partir do momento que eu entrei nesse seminário, Deus transformou a minha vida. Aleluia. Então eu me aproximei mais de Deus, aprendi mais dele, tenho aprendido cada vez mais, porque isso aqui não tem fim, irmãos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura entender, a gente vê que não sabemos de nada. Mais profunda é a palavra de Deus. Amém? E nós louvamos a Deus por isso. E hoje um dia tão especial, né? Dia dos Pais. E eu fiquei muito honrada, porque eu também tenho um pai muito especial. Meu pai é uma pessoa muito especial na minha vida. E temos aprendido muito com ele. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 3. Gênesis 21, capítulo de número 3, diz assim: E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Deus, por estarmos na tua casa. Deus, louvores entoados, Deus, tem, Senhor, fazido com que a nossa adoração diante do Senhor seja alegre e espontânea. Deus, mas ainda diante da tua face, nós nos colocamos nesse momento, pedimos, Senhor, que a tua voz, Senhor amado, que a iluminação da tua palavra esteja na nossa mente. Que nós possamos transmitir a tua palavra nesta noite, que fale aos corações de cada pai, daqueles que querem ser pais, Senhor, para que estejam se preparando para este ministério de paternidade. Pai, no nome de Jesus, pedimos esta graça. Deus, ser conosco nesta noite, prepara cada coração para ouvir a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês de agosto, ele também é conhecido como o mês do Dia dos Pais, né? Durante todo esse mês de agosto, muitas programações são feitas, tanto em igrejas, associações, escola, referente ao agradecimento aos pais. E para alguns, esse dia, ele traz algumas lembranças. Pode ser boas e pode ser ruins. Depende de que tipo de pai aquele filho teve. E para outros, esse dia dos pais ainda pode causar muitas saudades, porque muitos perderam seus pais, e esse dia faz com que você fique mais carente de tê-lo, de poder vê-lo, de poder falar com ele aquilo que você não falou. E por isso muitas vezes traz aquela tristeza de saudades por não ter. E estas lembranças que nos vêm, ou boas ou ruins, ou de saudades, também para nós que somos cristãos, traz em nossa memória uma linda esperança. Que nós temos um Pai que em qualquer situação de nossa vida não nos abandona. Não importa o que nós passamos, o nosso Pai Celestial sempre está conosco em qualquer situação. E o nosso Deus é maravilhoso, porque Ele supre toda a nossa necessidade. Muitas vezes nos sentimos sós, mas
sóis, de repente, vem o afago do Pai Celestial, aleluia. E este carinho nos envolve e aquece o nosso coração. E nos traz de volta a esperança de que nós não estamos só. Que o nosso Pai em todos os momentos tem cuidado de nós. E o que me chama a atenção nesse texto, eu fiquei meditando muito antes de preparar essa mensagem, no que é ser um pai. O que realmente é ser pai. E vi assim muitas definições, observei muitas definições que se deram para ser pai, mas aquilo não estava me encaixando bem. E eu comparava aquelas definições e olhava assim, a figura do meu pai e vi que faltava alguns detalhes. E eu cheguei a uma definição, irmãos. E a definição que eu tenho de pai é que ser pai é assumir uma responsabilidade de prover e defender o seu lar, primeiramente. Depois, ele tem o dever de criar, educar, orientar, amar, admoestar, consolar seus filhos por palavras e pelo exemplo. Não é aquela história de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. São em palavras e em ações. E quando nós estávamos preparando essa definição, que tudo isso veio em nossa mente, eu disse assim, meu Deus, e na Bíblia Sagrada, eu preciso de um pai que seja esse exemplo de palavras, né, e de ações. E nós começamos a lembrar de vários pais na Bíblia, de Jó. Jó, parando para pensar, Jó foi um pai, irmãos, que tudo se dedicou à vida dos filhos dele. Ele se preocupou até com a vida espiritual dos filhos dele. E pensei também em um outro pai muito conhecido, em que não conseguiu lidar com esse mistério de paternidade que foi o sacerdote, né? Eli, embora ele tenha educado seus filhos na casa do Senhor, mas faltou algo, né? Faltou alguma coisa. E o Senhor trouxe à minha memória Abraão. E, irmãos, o meu coração se alegrou quando eu comecei a reviver a história de Abraão, mas agora como um pai, não de nações, mas de seus filhos especificamente. E a Bíblia, ela não nos mostra nenhum pai perfeito. Se você parar para ver, nós não vemos nenhum pai perfeito. Mas Abraão, ele foi um pai que se destacou dentro das Escrituras por palavras e ações. E nós podemos pegar Abraão e trazê-lo nesta noite como uma experiência de como ser um pai exemplar. Esta será a mensagem que nós vamos destacar nesta noite. Como nós podemos ser pais exemplares, principalmente o homem ser um pai exemplar. Eu acho muito engraçado assim, o homem como pai, ele é muito sem jeito nos primeiros dias que recebe seu filho, tem medo de pegar, acha que vai quebrar a criança, né? Eu não sei. Tem alguns que fazem cursos, né? Para aprender a tocar fralda, para poder dar mamadeira, né? Mas eu digo, irmãos, que não existe nada melhor do que realmente a prática. Uma coisa é você praticar como lembras, a gente já fez isso quando criança, né, irmãs? Mas outra coisa é você praticar no essencial. Mas o que eu acho mais lindo e que Abraão, ele traz para nós como um referencial de marcas que você pode deixar no seu filho. São várias, mas eu quero destacar apenas 5 marcas que são essenciais para um bom pai deixar de ensinamento para os seus filhos. A primeira marca, irmãos, que um pai exemplar deve deixar é a marca
da sua presença. Ser um pai presente em todas as situações. O capítulo 21, versículo 8, ele diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Irmãos, imagine um pai dando uma festa porque o filho não precisava mais tomar leite. Você está entendendo, irmãos? Para Abraão, aquilo ali foi a maior bênção que Deus poderia dar. Porque ele contemplou durante todo aquele tempo que se durou da amamentação de Isaac, a provisão de Deus cuidando do seu filho, dando alimento para ele. Como Deus, durante aquele período, gerou saúde para Isaac. Como Abraão pôde ver diante daquilo ali que Isaac, ele foi crescendo, ficando forte, um menino esperto, e foi dando muitas alegrias, e como Deus providenciou cuidado e ternura para o seu filho, para que a promessa se cumprisse na vida de Isaac. Como pai, a todos os pais que estão aqui e aos que pretendem vivenciar isto, eu quero dizer a vocês que são momentos únicos e especiais. Cada coisinha que o seu filhinho passa, seja presente em todas elas. Não deixe passar cada mês. Faça aquela festinha de um mês junto com a sua esposa. Eu não sei para que gastar tanto dinheiro com bolo. É só um mês. Não. Aquele um mês não volta mais de vida. Ele vai para 2 meses. Cada vez que ele deixar a chupeta, é uma alegria, irmãos. Porque, olha, tirar a chupeta de criança, né, mãe? É sufoco. Não é fácil. Isto para um pai deve ser uma alegria. É compartilhar cada vez que ele deixar de amamentar. São momentos que você pode viver sim se você tiver outros filhos, mas nunca é igual. Filhos não são iguais, irmãos. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeitinho. E é essencial que cada pai viva esses momentos. Mas por quê? Porque ser pai é saber detalhes da vida do seu filho. É presenciar coisas que talvez nem a mãe tenha percebido. É muito interessante. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Interessante é meu pai. Ele é uma pessoa muito observadora. Meu pai. Interessante é que ele é uma pessoa. E quando nós estamos assim, tristes, ele olha pra gente e faz assim: o que é que está acontecendo? E às vezes a gente não quer nem demonstrar que estamos tristes, mas ele olha com um olhar meio desconfiado, faz alguma coisa está acontecendo. E às vezes a minha mãe nem percebe, e ele conseguiu perceber. Eu lembro de quando eu era pequena, né? Nós brincávamos, nascemos numa família bem humilde mesmo. E eu lembro que meu pai comprava, isso marca a vida de qualquer pessoa. Meu pai comprava aquelas cumbuquinhas de brinquedo, né? Para fazer feijãozinho e tal. Você nem não lembra nem mais ou menos daquilo lá. E sabe o que ele fazia de domingo, que era o único dia que ele estava em casa? Ele sentava todo domingo à tarde e dizia: vamos brincar de casinha? Eu brincava de casinha com meu pai. Pai tem que ter tempo para cuidar de seus filhos. Se você escolheu ser pai, seja-o, faça-o da melhor maneira. Em cada presença, em cada momento, em cada situação do seu filho. Nunca pense que isso é demais. Vai marcar a vida dele para o resto da vida. A segunda coisa que o nosso irmão Abraão
deixou marcado na vida de seu filho Isaac a responsabilidade. Porque Abraão foi um homem muito responsável. Em Gênesis, capítulo de número 24, versículo de 2 a 4, nos diz assim: E disse Abraão a seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Olha que Abraão, irmãos, é muito interessante isso aqui. A responsabilidade de Abraão era tão grande com a família, que ele se preocupou com o futuro da vida familiar do filho dele. Ele poderia muito bem dizer: tudo que eu ensinei para Isaac, ele vai desenvolver agora sozinho. Não, ele não fez assim. Ele se preocupou em encontrar uma esposa que fosse da mesma linhagem, que tivesse a mesma fé, que soubesse as mesmas coisas que a família dele, a descendência dele, sabia, vivia, vivenciava. Porque ele não queria que Isaac passasse por uma situação complicada em divergências e pensamentos. Então ele, como um pai responsável, ele disse: para que o meu filho se saia bem em sua vida familiar, é necessário que eu também oriente ele a escolher a esposa certa. Oi, irmãos, que coisa linda de pai é esse. A educação, a base familiar que um pai dá para os seus filhos, ele tem que observar qual é o futuro que tem reservado para a vida dele, se ele não casar com uma pessoa que tenha os mesmos pensamentos e ideias que ele. Vai ser desproporcional, irmãos. Vai ter discussões no casamento. E não era isso, quer dizer, a responsabilidade de um pai, irmãos, mesmo não querendo, ela vai até depois de casar. Quando houver vida, você é pai e eu sempre vou ser mãe. E nós não podemos fugir disto. E é bem interessante se dizer que Abraão, ele poderia muito bem fazer com que nem o seu servo fosse junto com Isaac, porque ele já teria passado todas as orientações para Isaac. Mas ele ficou tão preocupado, não é porque ele não confiava em Isaac. Eu creio que é porque Isaac poderia ficar, irmãos, iludido com quem ele visse lá. E quisesse ficar lá pelo lado onde ele encontrou a Rebeca dele, né? E não quisesse mais voltar para casa. Por quê? Porque Abraão, o tempo inteiro, estava preservando a família dele com muita responsabilidade para que eles tomassem posse da promessa. Irmãos, existe uma promessa na nossa vida, na nossa família, e ela é perpétua, vai de geração a geração, aleluia. E cabe a nós como pais ensinar os nossos filhos. Não podemos encobrir a verdade. Precisamos falar de um Deus e que a nossa descendência não seja misturada, aleluia. Seja realmente um povo peculiar, uma nação santa, e começa na nossa família, na nossa casa. E é dever do pai. Amém? Nós aprendemos que ser pai é ter cuidado para orientar os seus filhos, para que eles sejam pessoas responsáveis. A terceira marca que nós aprendemos, vendo a vida do nosso irmão Abraão como pai, é que ele marcou a vida do filho dele, ou dos filhos dele, porque ele não teve só Isaac, dos filhos dele, como um pai espiritual. Não tem como fugir disso, irmãos. Gênesis, voltando um pouquinho no capítulo 18, versículo de número 17 ao
Senhor. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Irmãos, que pai espiritual foi este? De Deus chegar ao ponto de dizer: vou eu ocultar os planos que eu tenho na vida de Abraão e da família dele? Você é um pai espiritual. Você não é apenas um pai físico, não. É seu dever espiritual entender que existe uma promessa na sua casa, na sua família, e você tem o dever de orientar os seus filhos a fazer com que eles andem no caminho do Senhor, para que a promessa se cumpra. Abraão, ele ensinou seus filhos a caminhar na casa do Senhor, nas leis do Senhor. Porque, irmãos, ele cuidava em promover dentro da casa dele a fidelidade a Deus. E nós precisamos em nossa casa promover em nossos filhos a fidelidade de servir ao Senhor. Aleluia. Se você prestar atenção, irmãos, sabe por quê? A violência no meio dos adolescentes está muito grande. São jovens com 14, 15, 17 anos sendo assassinados por motivo de drogas, porque não há pais espirituais. Há famílias desordenadas. E infelizmente, irmãos, existem filhos sim de evangélicos que morrem assassinados. E isso é uma dor muito grande. Por quê? Porque há pais que não estão ensinando o seu filho no caminho em que devem andar. É a realidade, irmãos. A Bíblia é muito clara quando diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, ele não se desviará dele. Porque a chama da verdade está ardendo no coração dele. E a primeira coisa, ele não tem coragem de pecar contra o seu Deus. Aleluia. Porque ele sabe de onde veio a educação dele, a base familiar dele. Ele conhece a verdade. E hoje, infelizmente, está faltando muitos pais espirituais. Ser um pai espiritual também, irmãos, é ensinar os seus filhos a ser honestos, principalmente com os homens, com o povo, com o convívio com quem eles vivem. Eu achei muito interessante hoje à tarde. Dia dos Pais, eu fui almoçar com meu pai, né? E foi eu, meu filho, minha filha, meu esposo, e nós conversando lá, e meu filho, eu achei interessante isso. Ele trabalha com o meu pai, meu filho. Ele chegou para ele, meu pai disse assim: vozinho, eu tenho uma coisa para dizer. Eu trabalho ali naquele sindicato, mas eu não gosto. Aí meu pai parou, aí olhou para ele, né, e fez assim: porque diante dos meus princípios, o que acontece ali não é o que eu tenho guardado dentro de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes é necessário ele mentir. E ele foge disso. Porque diante dos princípios, às vezes ele é até mal entendido, porque às vezes está acontecendo alguma coisa, precisam fazer uma reunião, às vezes o meu pai não está lá, às vezes está acontecendo alguma coisa, e meu pai diz: se alguém me procurar, diga que eu não posso atender. Às vezes ele está resolvendo alguma coisa, e muitas vezes ele não está fazendo nada. Diga que eu não
posso atender. Então, isso vai de princípios. Às vezes a conversa. Então, nós vemos, irmãos, que um pai espiritual, ele deixa marcas profundas na vida de seus filhos, que vai levar para toda a vida. E o mais interessante é que ser um líder espiritual, irmãos, é ensinar os seus filhos a servir a Deus e também a ser honesto consigo mesmo e com aqueles que vivem ao redor. É muito difícil nos dias de hoje falar em honestidade nos dias de hoje, mas nós, como cristãos, devemos educar nossos filhos para isso. A quarta marca que o nosso irmão Abraão deixou com seus filhos, que sem sombra de dúvida ele foi um pai amoroso. Gênesis 22, versículo 2, diz o seguinte, Gênesis capítulo 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma montanha que eu te darei. Esse texto aqui, ele comprova a profunda afeição que Abraão tinha por Isaque. E o mais interessante é que Abraão, irmãos, ele sabia o que ele estava indo fazer naquele monte. Ele tinha consciência que o sacrifício era o filho dele. Irmãos, é muito interessante isso aqui. O que nós vamos falar aqui nesse trecho é muito interessante. Porque Abraão, diz as Escrituras, que ele amava Isaque. E ele estava indo subir o monte Moriá para sacrificar o amor dele. Irmãos, matar o próprio filho. Medita só. Sabe qual é a lição que esse texto está nos trazendo? Mesmo nós amando muito os nossos filhos, devemos amar mais a Deus. Acima de tudo e de todas as coisas. Mesmo que isso custe a vida dos nossos filhos. Não é fácil, irmãos. Eu digo para você que não é fácil. Mas Abraão, ele foi um pai amoroso, ele foi um pai espiritual, ele foi um pai que sempre esteve presente, ele sempre foi um pai responsável. Mas teve uma coisa: ele ama a Deus acima de todas as coisas. E se é necessário entregar a vida daquele que ele mais ama, ele entrega. Irmãos, eu pergunto para você o seguinte: amando ao teu filho como tu amas, e se você não se sacrifica para educá-lo na casa do Senhor, como é que você está demonstrando o seu amor a Deus primeiramente? Porque é dever de um pai educar o seu filho na casa do Senhor, para ver a bênção de Deus na vida dele, para ver, irmãos, a promessa na vida do filho. E cabe ao pai simplesmente, irmãos, mostrar para ele que ama, mas também que ele precisa fazer primeiro a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua casa, para a sua família? Abraão, ele tinha certeza de tudo que Deus estava fazendo. E ele sabia tanto, ele conhecia tanto, que o Deus que ele serve, mesmo pedindo o seu filho em sacrifício, Deus não iria sacrificar Isaque. Ele sabia disso.
porque Deus estava apenas provando Abraão até aonde ele iria com amor a ele. O sacrifício não era de Isaac, era de Abraão. Glória a Deus. Porque não é fácil para o pai dizer: vou entregar o meu filho. Irmãos, olhando ao nosso redor, é muito difícil ver um pai vendo seu filho doente e não poder fazer nada. Corta o coração, ver o choro da criança, ver a dor da criança. Mas o que nós precisamos entender é que nesses momentos nós não podemos se desestabilizar emocionalmente. Nós temos que fazer como Abraão, seguindo para Moriá. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Não importa o que aconteça, ame o seu filho, mas também mostre para ele, em toda e qualquer circunstância, meu filho, na dor, na tristeza, na alegria, na morte, maior é Deus na nossa vida. Maior é o Senhor na nossa vida. Amém? A quinta marca que nós vemos e vamos falar, a última marca nesta noite, é sobre a obediência, porque Abraão ele foi um homem muito obediente. No capítulo de número 21, versículo de número 10 ao 13, diz assim: e disse a Abraão, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra no mar aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Irmãos, Abraão foi um pai responsável. E despedir Ismael do dia para a noite não foi fácil. Porque ele viu Ismael crescer. Ele compartilhou o crescimento de Ismael. E quando Sara exigiu isso de Abraão, ele olhou e disse: rapaz, que palavra é essa, Sara? Ele é meu filho. Mas o mais interessante, irmãos, é que Deus foi lá e falou com Abraão e disse: faz o que Sara está mandando, porque a promessa é para a tua geração e para Sara, porque foi a Sara que eu prometi um filho, não foi para Agar. Então, para que não haja problemas na sucessão, porque Ismael era o mais velho, despede ele, mas eu não vou abandonar ele não, Abraão. A promessa também está nele, porque ele é tua semente. Irmãos, naquele momento eu acredito que Abraão achara que o despedimento de Ismael seria uma ruína dele como pai. Mas quando Deus falou com ele, com toda certeza, ele compreendeu que precisava cumprir a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, porque grande é a promessa de Deus para a vida da sua casa e da sua família. A obediência de Abraão, ela teve como uma consequência desfrutar da promessa de Deus de geração a geração. Abraão, Isaque e Jacó. Nós aprendemos aqui, irmãos, que um pai obediente, ele sabe muito bem
fazer com que o seu filho compreenda tudo que está determinado para a vida dele, espiritual e material. Existem sonhos que muitas vezes nós, como pais, sonhamos para a vida dos nossos filhos e desejamos, nós desejamos. Mas nós precisamos entender que nossos filhos são diferentes. E muitas vezes, irmãos, não é os nossos sonhos que serão realizados na vida dos nossos filhos, é o sonho de Deus. E precisamos, irmãos, entender qual é o sonho de Deus para a vida dos nossos filhos. Pai, sobre as suas mãos está a direção da vida do seu filho. E cabe a você ter a obediência, aleluia, de fazer com que os seus filhos compreendam o desejo de Deus, os sonhos de Deus para a vida dele. Amém? Nós poderíamos passar aqui a noite inteirinha, irmãos, falando sobre as marcas que Abraão deixou na vida dos seus filhos. Mas foram essas marcas que mais me chamou a atenção na vida de Abraão como pai. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Abraão hoje foi apresentado como um pai exemplar, que preparou os seus filhos com uma base moral, emocional, espiritual e familiar respeitável. Isso é lindo, né? E a pergunta que eu quero deixar nesta noite, não só para o pai, mas para a mãe também, né? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Amém? Qual é a estrutura que os seus filhos têm? Você conhece os seus filhos? Eu achei muito interessante. Eu estava outro dia, eu não assisto muito, porque é um repórter muito assim, coisas muito pesadas, e a gente já tem um cotidiano tão agitado. Mas outro dia eu estava mudando o canal, eu estava assistindo Sambuca, né? Que é verdade. Não gosto de assistir muito, não assisti. E teve uma confusãozinha não, uma confusão daquelas enormes. De uma mãe lá com a mulher, foi aqui em Mangabeira. E a filha dessa mulher, 15 anos de idade, estava tendo envolvimento com um homem casado. E havia, não sei se alguém viu essa reportagem, e ela já havia fugido de casa várias vezes. Sabe qual foi a pergunta que a delegada fez para aquela mãe? Você conhece a filha que você tem, porque essa não é a primeira vez que ela fez isso. E você sabe qual foi a resposta da mãe? Não. Ela fez, mas não foi muito por isso não, irmão, não se engane. Observe. Enfrente a realidade. Porque muitas vezes, se acontece algo de errado na educação que nós damos para os nossos filhos, não é apenas eles que vão sofrer, mas somos nós também. Por isso, vamos sair daqui meditando nessa noite. Que pais temos sido para nossos filhos? Amém, igreja? Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Tenho saído daqui, desde que fiz a mensagem, eu estou pensando que tipo de mãe tenho sido para meus filhos, né? E louvo ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui. Agradeço a atenção dos irmãos. Deus abençoe. Um prazer enorme rever a nossa vereadora Elisa e nossa Riley amada. Um prazer muito grande. Nós agradecemos a toda a igreja do Senhor. Muito obrigada.
Deus continue abençoando todo o povo de Deus.